É preciso que vocês entendam uma coisa, minha gente. Dinheiro compra muita coisa, mas ele não compra a verdade. E foi exatamente atrás da verdade que Lucas Monteiro, o herdeiro de uma das maiores redes de supermercados do país, resolveu fazer a maior loucura da sua vida. Lucas tinha 26 anos, recém-formado em administração lá fora, e de repente se viu sentado na cadeira que era do pai. A rede, os supermercados Bom Preço, valia uma fortuna, mas ele sentia um vazio. Terno de grife, reuniões com diretores, planilhas e mais planilhas. Ele não entendia o cheiro da linguiça no açougue, o peso do carrinho cheio, o suor de quem estava no chão de loja. Eu preciso saber como o meu povo é tratado. Ele disse para o velho amigo, que era o único que sabia do plano. Eu preciso saber quem realmente carrega o piano e quem só fica batendo papo no ar-condicionado. E assim, Lucas Monteiro sumiu. Ele raspou a barba, cortou o cabelo bem curto, tirou a aliança de ouro branco e, o mais importante, assumiu um nome falso: Caio. Caio, um rapaz simples, sem experiência, que estava desesperado por um emprego para ajudar a mãe doente. O plano era assim infiltrar na filial mais problemática da Zona Leste de São Paulo, o supermercado Bom Preço da Avenida Sapopemba, um lugar onde as reclamações no saque eram altíssimas e a rotatividade de funcionários absurda. Lucas, ou melhor, Caio, conseguiu a vaga na equipe de limpeza, faxineiro, o trabalho mais invisível, o mais sujo e, na visão dele, o mais revelador. No primeiro dia, ele vestiu o uniforme azul marinho, um tecido áspero que pinicava a pele, e sentiu o peso do balde e do esfregão. Era um mundo completamente novo. O cheiro de cera, misturado com o aroma forte de desinfetante e o azedo sutil da área de laticínios, formavam o perfume de seu novo escritório. A primeira coisa que ele percebeu foi a velocidade. Ninguém parava. Os repositores corriam, os açougueiros gritavam pedidos, as caixas passavam produtos numa rapidez impressionante. E no meio disso tudo, Caio era o fantasma que limpava o rastro. Ainda no primeiro turno, ele conheceu a figura que se tornaria o centro de sua experiência amarga, o gerente da unidade, Dr. Rubens. Rubens não era um doutor de verdade, mas exigia ser chamado assim. Era um homem na casa dos 40 e poucos, barrigudo, com um cabelo lambido para trás e um ar de quem tinha engolido um apito e gostava de soltá-lo em volume máximo. Ele andava pela loja como se pisasse em ovos de ouro, sempre de terno, mesmo estando um calor de rachar, e com a mão na cintura. Rubens tinha uma filosofia clara: quem está por baixo não serve para nada. Caio estava no corredor de grãos, esfregando uma mancha de óleo que parecia ter sido deixada ali de propósito, quando a voz grossa e enjoada de Rubens ecoou. Ei, você, o novato. Caio, né? Você tá dormindo ao acaso? Caio se levantou, limpando o suor da testa com a mão suja. Não, senhor Rubens. Estou só terminando essa mancha aqui. Tá difícil de sair. Rubens se aproximou, e o cheiro do seu perfume forte e barato invadiu o ar. Ele olhou para o chão e depois para Caio, com um desdém que doeu mais que o esfregão nas mãos. Tá difícil de sair, é? Sabe o que tá difícil de sair, Caio? Meu salário, que é alto. O seu, não. O seu é o mínimo. Então você tem que fazer o mínimo para justificar ele. Eu não pago você para pensar. Eu pago você para esfregar. Se demorar demais, eu contrato outro. Tem uma fila de Zé Ninguém querendo essa vaga. Lucas, o verdadeiro Lucas Monteiro, sentiu o sangue ferver. Nunca, em toda a sua vida, alguém tinha falado com ele daquela forma. Ele era o dono de tudo aquilo. Ele poderia demitir Rubens com um estalar de dedos. Mas ele se segurou. Ele estava ali para sentir exatamente aquilo. Me desculpa, senhor Rubens. Você mais rápido, Caio respondeu, voltando a esfregar com mais força. Rubens soltou um risinho seco e continuou. E vê se não encosta nessas prateleiras. Você tá sujo. Não quero a sua sujeira na minha mercadoria. A humilhação era diária, metódica. Rubens parecia ter um radar para a miséria de Caio. Um dia, Caio estava no depósito, separando o lixo reciclável, um trabalho que ele, como CEO, havia implementado na matriz com pompas e circunstâncias. Rubens entrou, procurando um palete que havia sumido. Você viu o palete 3, seu moleque? Não, senhor Rubens. Estou só com o lixo orgânico aqui.
Rubens olhou para a pilha de papelão e plástico que Caio estava organizando e deu um chute na pilha, derrubando tudo. Você acha que eu ligo para essa palhaçada de reciclagem? Isso é perda de tempo. O tempo que você perde separando essa porcaria, você poderia estar limpando o banheiro que está fedendo. Rubens gritou, vermelho de raiva. Você é burro, Caio. Não consegue entender prioridades? Lixo é lixo! Pega isso, enfia num saco e some daqui! Caio, com as mãos tremendo, juntou o lixo. O ódio era uma pedra pesada no estômago. Ele percebeu que o problema daquela filial não era a logística nem o preço da concorrência. Era a liderança tóxica. Rubens destruía a moral de todos. E o pior era que Rubens não humilhava só ele. A faxina era o ponto de observação perfeito. Caio via o gerente menosprezar as repositoras, ameaçar o padeiro por um pão que queimou e, principalmente, humilhar as moças do caixa. E foi ali, no balcão de pagamento, que Caio encontrou o único raio de sol naquela escuridão de produtos e desinfetante. Jéssica. Jéssica era a caixa 7. Tinha uns 20 e poucos anos, usava o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo e tinha um sorriso cansado, mas que parecia genuíno. Ela era uma das poucas que tratava Caio como um ser humano. Enquanto a maioria dos funcionários o ignorava ou o olhava com pena, Jéssica era diferente. Um dia, Caio estava limpando o piso perto dos caixas, esgotado. Era a hora do almoço, o movimento estava insano, e Rubens tinha acabado de dar um esporro nele por ter deixado o balde atrapalhando a passagem. Ele tinha deixado o balde no canto, claro. Caio parou para tomar um gole de água, encostado na parede, tentando não ser notado. Jéssica, que estava no caixa 7, acabou o atendimento e fez um gesto discreto com a mão, chamando Caio. Ele se aproximou, desconfiado. Oi, Caio, tudo bem? Ela perguntou, a voz baixa para não ser ouvida por Rubens. Tudo sim, Jéssica, só o calor que tá matando, ele respondeu, sentindo o suor escorrer pelas costas. Jéssica abriu a gaveta debaixo do balcão e tirou uma garrafa pequena de água mineral, daquelas que a loja vendia. Toma, pega essa aqui, tá geladinha. Não fala pra ninguém que eu te dei, senão o Dr. Rubens me mata, ela disse, piscando o olho. Caio bregou a garrafa, sentindo um calor no peito que não era do sol. Era a primeira gentileza que ele recebia ali. Uma gentileza arriscada. Obrigado, Jéssica. De verdade. Imagina, vocês da limpeza trabalham dobrado e ninguém vê. Ela suspirou, voltando a registrar os produtos. Não liga pro Rubens. Ele é assim com todo mundo. É um babaca. Caio sorriu. Ele era o herdeiro de milhões, mas aquela garrafa de água gelada, dada por uma caixa que ganhava salário mínimo, valeu mais do que qualquer bônus que ele já tinha recebido na vida. A partir daquele dia, Caio passou a prestar atenção em Jéssica. Ele a via trabalhando incessantemente, sempre educada com os clientes, mesmo quando eles eram grosseiros. Ele a via se encolher quando Rubens passava por perto. E ele viu o alvo que Jéssica se tornou para o gerente. Rubens adorava fiscalizar os caixas. Era a sua chance de exercer poder sobre as funcionárias mais jovens. Certa tarde, Rubens estava fazendo uma contagem surpresa no caixa de Jéssica. Caio estava na seção de congelados, limpando o vidro da geladeira, mas de olho. Jéssica, essa conta não fecha, Rubens disse, batendo a mão na calculadora. Estão faltando R$ 25,40. Jéssica empalideceu. Mas, senhor Rubens, eu conferi, não pode estar faltando. Não pode, mas está. Você acha que eu sou burro? É o segundo mês que acontece isso. Você deve estar pegando para completar o vale transporte, né? Rubens soltou, alto o suficiente para que os clientes na fila ouvissem. O rosto de Jéssica ficou vermelho de vergonha. Eu jamais faria isso, Rubens. Foi um erro de troco, talvez. Erro de troco? O erro é ter contratado gente como você, que não sabe somar 2 mais 2. Agora você vai cobrir essa diferença. E se acontecer de novo, é justa causa. Rubens pegou o dinheiro do próprio bolso e jogou as notas na frente dela, humilhando-a publicamente. Jéssica, segurando as lágrimas, apenas murmurou um "Sim, senhor", e tentou retomar o trabalho, mas as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia passar os produtos no leitor. Lucas sentiu um frio na espinha. Aquele era o limite. Ele viu a injustiça nua e crua.
Ele percebeu que o dinheiro que ele, Lucas Monteiro, investia na empresa estava sendo usado para pagar um crápula que destruía a vida dos funcionários. Naquela noite, Caio voltou para o seu apartamento alugado, um lugar simples que ele mantinha para a farsa. Ele tirou o uniforme sujo, tomou um banho e se sentou na frente do notebook. A farsa tinha que acabar logo. A vingança precisava ser servida, e ela precisava ser fria, calculada e pública. Ele abriu um arquivo de texto e começou a escrever um relatório detalhado. Não era um relatório de faxineiro. Era um relatório de CEO. Ele descreveu a podridão da liderança, o terror psicológico imposto por Rubens e destacou o nome de Jéssica, a Caixa 7, como um exemplo da bondade que a empresa estava sufocando. Ele enviou o documento criptografado para o seu advogado de confiança, que estava nos bastidores, pronto para executar o plano final. O plano era simples, mas devastador. No dia seguinte, Caio chegou para o turno como sempre, com o balde e o esfregão. Ele aguentaria mais um dia de humilhação, porque ele sabia que seria o último. Rubens, como de costume, não demorou a aparecer. Caio estava limpando o corredor central, onde o piso era de cerâmica branca e estava escorregadio por causa de um vazamento na gôndola de bebidas. Rubens veio caminhando, falando alto ao celular, a testa franzida. Eu já disse, a meta de vendas desta semana tem que subir. Se não subir, eu vou ter que cortar a cabeça de alguém. Ele ameaçava, sem prestar atenção onde pisava. Caio tentou avisar. Cuidado, senhor Rubens. O piso tá molhado aqui. Mas Rubens não ouviu, ou fingiu não ouvir. Ele tropeçou, escorregou e caiu de bunda no chão molhado, soltando o celular que foi parar perto de um expositor de salgadinhos. O silêncio foi imediato. Todos os clientes e funcionários olharam. Rubens se levantou, pingando água suja, o rosto roxo de raiva e humilhação. Ele olhou para Caio, o faxineiro, e a fúria explodiu. Seu incompetente! Você fez isso de propósito, seu vagabundo! Rubens gritou, apontando o dedo na cara de Caio. Eu mandei você limpar, não inundar. Você é um inútil, um parasita. Pega suas coisas e some daqui. Você está demitido. Agora! Caio ficou parado, encarando Rubens. Ele podia sentir os olhos de todos sobre ele, inclusive os de Jéssica, que o olhava do caixa com terror e pena. Eu não vou embora, senhor Rubens, Caio respondeu, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Rubens deu um passo à frente, quase encostando o rosto no de Caio. Ah, você não vai? Eu sou o gerente. Eu digo quem fica e quem sai. Se você não sair, eu chamo a segurança para te arrastar para fora. Você é lixo, Caio. Você não vale o pano que usa para limpar o chão. Caio respirou fundo. A vingança, ele sabia, era um prato que se come gelado, e ele tinha deixado o prato na geladeira por tempo demais. O senhor está enganado, Rubens, Caio disse, ainda na voz calma de Caio, o faxineiro. Neste exato momento, a porta de vidro da loja se abriu com um estrondo. Não entrou um segurança. Entraram 3 homens de terno escuro, com pastas executivas, acompanhados por uma mulher que parecia ter saído de uma revista de negócios. Eles caminhavam com urgência em direção ao centro da loja. Rubens se recompôs rapidamente, tentando disfarçar a água suja no terno. Ele achou que eram investidores ou a fiscalização sanitária. Com licença, cavalheiros, eu sou o Dr. Rubens, o gerente desta unidade. Posso ajudá-los? Ele perguntou, voltando ao seu tom afetado. A mulher de terno olhou para Rubens. Depois olhou para Caio, que ainda segurava o cabo do esfregão. Estamos procurando o senhor Lucas Monteiro, ela disse, com uma voz de autoridade que fez Rubens estremecer. Rubens riu nervoso. Lucas Monteiro? Ele está na matriz, não aqui. Ele é o CEO. Por que o procurariam aqui, nesta unidade? A mulher de terno olhou diretamente para Caio, que largou o esfregão no chão. O barulho do metal ecoou na loja. Estamos procurando o senhor Lucas Monteiro, o novo CEO dos supermercados Bom Preço, ela repetiu. E ele é este homem aqui. Rubens achou que tinha ouvido errado. Ele olhou para o faxineiro sujo, depois para a mulher, e começou a gaguejar. O quê? Isso é um absurdo. Este é o Caio, o faxineiro. Ele acabou de ser demitido por incompetência.
Lucas, o herdeiro, o CEO, deu um passo à frente. Ele não estava mais encolhido. A postura era a de um general. Ele olhou para Rubens, da cabeça aos pés, com aquele mesmo desdém que Rubens usava para humilhar os funcionários. Lucas Monteiro sou eu, Rubens, ele disse. A voz agora era firme, grave, sem o sotaque caipira que ele tinha forçado. E, infelizmente para você, eu não fui demitido. Eu sou a pessoa que acabou de comprar esta unidade, e toda a rede, por um preço que vai fazer sua cabeça girar. Rubens cambaleou para trás, pálido. Eu sou o dono. E eu, Rubens, vou te dar um aviso. Lucas fez uma pausa dramática. Você não vale o pano que eu acabei de largar no chão. O silêncio na loja era absoluto. Os clientes pararam de pegar as compras. Jéssica, no caixa 7, levou as mãos à boca, os olhos arregalados. A farsa acabou, Rubens. Agora, o trabalho duro começa. Continua. O ar na filial da Sapopemba ficou tão denso que parecia que o ventilador de teto tinha parado de girar. Vocês tinham que ver a cena, minha gente. Rubens, o doutor arrogante, estava ali, pingando água suja no terno caro, olhando para o faxineiro que ele tinha acabado de chamar de lixo e ouvindo o nome Lucas Monteiro. Rubens tentou rir, um som patético, mas parecido com um engasgo. Isso é pegadinha, não é? Algum tipo de treinamento motivacional ridículo? Olhe para ele, ele tem cheiro de desinfetante. O CEO não usa uniforme de limpeza. Rubens gaguejava, a voz subindo uma oitava. Lucas deu um passo à frente, e a mulher executiva, que agora sabíamos se chamar Camila, entregou-lhe um lenço de seda. Lucas limpou a mão que segurava o cabo do esfregão e jogou o lenço de lado. Não, Rubens, não é pegadinha. O cheiro de desinfetante é o cheiro do trabalho honesto que você despreza, Lucas respondeu, a voz cortante como um estilete. Eu não usei esse uniforme por diversão. Eu usei porque eu precisava saber o que você e outros gerentes como você estavam fazendo com a minha empresa. E agora eu sei. Ele olhou ao redor. Os clientes, com os carrinhos parados, pareciam uma plateia em choque. Os repositores, que normalmente tentavam se esconder, estavam todos olhando, com a esperança brilhando nos olhos. E lá estava a Jéssica, no caixa 7, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu passei semanas limpando a sujeira que você criava, Lucas continuou, mantendo o foco em Rubens. Eu vi você humilhar o padeiro. Eu vi você ameaçar a repositora por causa de um pote de azeitona quebrado. E eu vi você roubar o troco de uma funcionária por pura maldade. Rubens tentou interromper, levantando as mãos. Isso é calúnia. Eu vou processar. Eu sou um gerente exemplar. Exemplar em toxicidade, Lucas corrigiu, balançando a cabeça. Sabe qual é o problema desta filial, Rubens? Não é o preço da banana, nem a concorrência. É a sua liderança. Os funcionários não têm medo de perder o emprego para o concorrente. Têm medo de você. E medo não gera lucro. Gera rotatividade, absenteísmo e clientes insatisfeitos, que é o que o saque registra todos os dias. Lucas então fez um sinal para um dos homens de terno. O homem abriu a pasta e tirou um envelope timbrado. Rubens, você está demitido. Não por justa causa de incompetência, como você tentou fazer comigo. Você está demitido por justa causa de assédio moral, abuso de poder e por criar um ambiente de trabalho que destrói a dignidade humana. Você está fora, imediatamente. Sua rescisão será paga, mas você nunca mais pisa em um supermercado bom preço, nem como cliente. O envelope foi jogado no chão, perto dos pés de Rubens. Rubens, finalmente entendendo a catástrofe, perdeu a pose. Ele parecia ter encolhido. Lucas, senhor Monteiro, por favor, foi um mal-entendido. Eu só estava pressionando por resultados. Eu tenho família. Eu preciso do emprego. Ele implorou, o ar de doutor sumindo completamente, dando lugar a um homem desesperado e sujo. Você pensou na família da Jéssica quando a humilhou por causa de R$ 25? Você pensou na minha mãe doente quando eu te disse que precisava do emprego e você me chamou de Zé Ninguém? Lucas não gritou,
mas a frieza de sua voz era muito mais assustadora que qualquer grito. Você teve a chance de ser humano, Rubens. Você falhou. E na minha empresa, a falha moral é mais grave do que a falha logística. Camila, a executiva, se aproximou de Rubens. O segurança da matriz está chegando. Eu sugiro que o senhor pegue seus pertences e saia pela porta dos fundos. Agora. Rubens, derrotado, pegou o envelope do chão. Ele lançou um último olhar de ódio para Lucas, mas o CEO nem piscou. O gerente, que minutos antes era o rolo compressor da loja, saiu cambaleando em direção ao escritório, sob o olhar de desprezo de todos que ele havia oprimido. A plateia na loja começou a aplaudir, tímido no começo, mas depois com força total. Os clientes que presenciaram a cena batiam palmas. Os funcionários gritavam aliviados. Era como se tivessem tirado um peso de anos das costas. Lucas se virou para a loja e levantou as mãos, pedindo silêncio. Obrigado. Eu sei que foi uma cena forte, mas eu precisava que vocês entendessem que o problema não era vocês. O problema era a cabeça, ele disse. Ele fez uma pausa, respirou fundo e então mudou o foco. Ele não estava ali apenas para demitir Rubens. Ele estava ali para reconstruir. Eu sou Lucas Monteiro e eu sou o novo CEO desta rede. E eu não sou apenas o dono das prateleiras e dos produtos. Eu sou o dono da responsabilidade de cuidar de quem veste a camisa azul. E eu não me esqueci de quem me estendeu a mão quando eu era Caio, o faxineiro invisível. Lucas começou a caminhar lentamente em direção à fileira de caixas. Eu me infiltrei para ver o pior, mas eu também vi o melhor, ele disse, parando em frente ao caixa 7. Jéssica estava paralisada. Ela continuava chorando, mas agora as lágrimas eram de confusão e esperança. Ela olhou para Lucas, o homem que ela tinha visto suar e esfregar o chão, e que agora estava ali, exalando poder e autoridade. Jéssica, ele disse, com uma voz mais suave, a voz que ela conhecia. Caio, senhor Monteiro, ela tentou falar, a voz falhando. Não, Jéssica, para você é Lucas, ou Caio, como você preferir. E eu quero te agradecer, ele continuou. Quero te agradecer pela água gelada que você me deu naquele dia de calor insuportável. Uma garrafa de água que valeu mais do que todos os bônus que eu já recebi. Você arriscou seu emprego por um ato de bondade simples, por um faxineiro que você mal conhecia. Ele se virou para a multidão. Essa é a cultura que eu quero na minha empresa. Não o medo, mas a empatia. Lucas se abaixou um pouco, olhando diretamente nos olhos dela, que estavam marejados. Você viu o que Rubens fez com você por R$ 25. Ele te humilhou, te acusou de roubo, te fez sentir menor que o balcão que você opera. Ele se levantou e falou alto para que todos ouvissem. Pois bem, a partir de hoje, Jéssica, você não é mais a caixa 7. Jéssica apertou as mãos, nervosa. Você está promovida a gerente de treinamento e desenvolvimento de pessoal para a região leste. Você não vai mais pegar em dinheiro. Você vai cuidar das pessoas, Lucas declarou. A loja explodiu em um novo e mais alto aplauso. Jéssica levou a mão à boca, completamente atordoada. Seu trabalho, Jéssica, será garantir que nenhum funcionário da Bom Preço seja tratado como lixo. Você vai ensinar nossos gerentes a terem decência. Você vai criar o treinamento que eu precisava ter recebido antes de assumir esta cadeira, Lucas explicou, gesticulando para a executiva Camila. Camila vai te dar todo o suporte. Seu salário será reajustado em 10 vezes o que você ganha hoje, mais participação nos lucros. E a primeira coisa que você vai fazer é ir para casa, descansar e comprar um terno novo. Jéssica tentou falar, mas apenas lágrimas de alívio e incredulidade saíam. Eu não sei o que dizer, Lucas. Eu só... Não diga nada, apenas aceite. Você provou seu valor no pior ambiente possível. Agora, vamos construir o melhor ambiente. Lucas sorriu. Ele se virou para a equipe de executivos. Camila, organize a logística. Os funcionários desta unidade terão folga remunerada por um dia para processar tudo isso.
Quero o depósito limpo, o estoque reavaliado e, o mais importante, quero um treinamento de emergência sobre decência no trabalho implementado em todas as filiais até o final da semana. Ele olhou novamente para a loja, agora com o olhar de quem estava no controle de um império. Para todos vocês que foram humilhados por Rubens, Lucas continuou, a voz ecoando, seus salários serão revistos. Vocês não são números, vocês são a força vital desta empresa. E quem discordar disso, vai seguir o caminho do Dr. Rubens. A equipe de limpeza que estava encolhida no canto começou a chorar. Caio tinha sido um deles. Eles sabiam que a mudança era real. Lucas, porém, não tinha terminado sua vingança. A demissão pública era só o primeiro passo. Ele precisava garantir que Rubens jamais voltasse a cometer tal abuso e que a lição fosse sentida em toda a rede. Ele fez um sinal para Camila, que se aproximou com um tablet na mão. Agora, vamos falar de negócios, Rubens, Lucas disse, olhando para a porta do escritório, onde o ex-gerente estava recolhendo suas coisas. Lucas acionou o sistema de som da laja, que normalmente tocava música ambiente de mau gosto. Atenção, funcionários e clientes. A voz de Lucas, amplificada, soou por toda a loja. Eu, Lucas Monteiro, estou aqui não apenas como CEO, mas como o homem que passou um mês limpando os banheiros. E o que eu vi me levou a tomar uma decisão drástica. Ele fez uma pausa calculada. Há alguns anos, a família Rubens vendeu o terreno onde esta filial está construída, mas manteve uma pequena participação acionária na holding dos supermercados Bom Preço. Uma participação que lhes dava o direito de indicar gerentes em algumas unidades. Lucas sorriu um sorriso frio. Pois bem, durante este meu período de férias forçadas, eu usei todo o meu capital pessoal e o capital da família para um movimento estratégico no mercado de ações. Ele olhou para Camila, que confirmou com a cabeça. Senhoras e senhores, há exatamente 30 minutos, antes de eu revelar minha identidade, a Monteiro Holding finalizou a aquisição de todas as ações restantes da família Rubens. Eu paguei, com o meu próprio dinheiro, um valor que superou as expectativas deles em 20 milhões de reais, apenas para garantir que eles não tivessem mais voz ou voto na minha empresa. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o barulho das geladeiras. Em outras palavras, Rubens e sua família não têm mais um centavo de participação nesta empresa. Eu comprei a influência deles e a joguei no lixo, assim como ele fez com o papelão reciclável que eu estava separando. Lucas finalizou, com um tom de triunfo. A vingança não foi apenas sobre o emprego de Rubens, foi sobre o poder, sobre a raiz da arrogância. Lucas havia usado milhões para comprar o silêncio e a irrelevância da família que pensava que o dinheiro lhes dava o direito de tratar os outros como vermes. Neste momento, Rubens saiu do escritório com uma caixa de papelão nas mãos, onde estavam seus pertences. Ele estava pálido, ouvindo cada palavra pelo alto-falante. Ele parou, olhando para Lucas com olhos vazios. Ele entendeu que não apenas perdeu o emprego, mas a base de poder de sua família foi pulverizada por um homem que ele pensou ser um faxineiro. Lucas caminhou até ele, a poucos centímetros de distância. Você me perguntou se eu era burro, Rubens. Eu não sou burro. Eu sou o dono. E a partir de hoje, você vai aprender que a verdadeira riqueza é medida pela forma como você trata quem não pode te dar nada em troca. Você me humilhou por ser podre. Eu te comprei por ser podre. Rubens tentou falar, mas apenas balbuciou. Ele largou a caixa no chão e saiu correndo pela porta principal, tropeçando na calçada, fugindo da humilhação que ele tanto gostava de impor. Lucas observou-o sumir e, em seguida, voltou-se para a loja. Ele viu Jéssica, ainda no caixa, tentando secar as lágrimas de emoção. Jéssica, você vem comigo. Temos uma empresa para consertar. E o primeiro passo é fechar o caixa 7. Hoje, você não precisa mais trabalhar. Ele estendeu a mão para ela. Jéssica hesitou por um segundo, olhando para o uniforme amassado de caixa, depois para a mão estendida do CEO, o homem que era o Caio. Ela tirou o boné, soltou o rabo de cavalo frouxo e pegou na mão dele. Obrigada, Lucas. Ela sussurrou.
Lucas apertou sua mão com firmeza. Obrigado a você, Jéssica, por me lembrar o que realmente importa. Aquele dia marcou o fim da era do medo nos supermercados Bom Preço. Lucas, o herdeiro que virou faxineiro, tinha provado que a maior fortuna não era a que estava no banco, mas a que ele tinha descoberto no chão de loja, a dignidade de quem trabalha duro. E ele estava disposto a gastar milhões para garantir que essa dignidade fosse respeitada. Continua. Vocês viram a cena, não viram? Aquele homem, o Rubens, que andava de queixo empinado, saiu correndo como um rato assustado, sem nem pegar a caixa de papelão que continha a vida dele. Ele não estava fugindo só de Lucas Monteiro, o CEO. Ele estava fugindo da verdade que ele tinha tentado varrer para debaixo do tapete por anos. Lucas olhou para a porta por onde o ex-gerente sumiu, e a satisfação não era só pela vingança. Era pela sensação de justiça que finalmente preenchia aquele ambiente. Ele se virou para Jéssica, que ainda estava em choque. Vem, Jéssica, ele repetiu, a mão ainda estendida. Ela deu um passo para fora do caixa. Quando ela pisou no piso que ele tinha acabado de limpar, era como se ela estivesse pisando em solo novo. O uniforme azul claro, antes símbolo de labuta e submissão, parecia agora um troféu. O que aconteceu aqui hoje, Lucas disse, olhando para os funcionários que ainda estavam paralisados, é um recado para toda a rede Bom Preço. O dinheiro que eu gastei para comprar a influência da família Rubens não foi um custo, foi um investimento na dignidade de vocês. E assim, ele saiu da loja, levando Jéssica consigo, acompanhado pela executiva Camila e os seguranças que agora pareciam mais assessores. A loja da Sapopemba fechou as portas mais cedo naquele dia, não por prejuízo, mas por revolução. Nos dias que se seguiram, a história de Caio, o faxineiro que virou CEO e demitiu o gerente babaca, virou lenda urbana na Zona Leste. Virou notícia nos jornais de negócios, claro, mas a versão que o povo contava nas filas de ônibus era a mais saborosa, a história da garrafa de água gelada. Jéssica, a caixa 7, demorou uns bons dias para entender que sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ela não precisou comprar o terno novo, porque Camila, a executiva-chefe de RH que virou sua mentora imediata, a levou pessoalmente para escolher um guarda-roupa que combinasse com a nova gerente de treinamento e desenvolvimento. Lucas fez questão que o primeiro projeto de Jéssica fosse na filial da Sapopemba. O trabalho dela não era sobre planilhas, era sobre cultura. Jéssica criou o que ficou conhecido em toda a rede como o princípio da garrafa d'água. O treinamento era simples. Se você não consegue tratar o faxineiro que está suando no corredor com a mesma decência que você trata o cliente VIP, você não serve para ser líder nesta empresa. Ela contava a história dela e de Caio. Ela falava sobre os R$ 25 que Rubens a acusou de roubar e como a humilhação pública era mais destrutiva do que qualquer erro de caixa. Em menos de 6 meses, Jéssica, que antes só via o mundo do ponto de vista do caixa, estava viajando pelo país, reformulando o RH. Ela tinha a experiência real, o cheiro de desinfetante na memória e a gratidão no coração. Ela era a prova viva de que a mudança vinha de baixo. E o salário? Ah, minha gente, o salário de Jéssica era um escândalo de tão justo. Ela não só cobriu os R$ 25, como comprou uma casa para a mãe em um bairro tranquilo. Mas o mais importante, ela tinha voz. E o Dr. Rubens? Vocês lembram que Lucas tinha gastado milhões para comprar a parte da família dele na empresa? O tiro saiu pela culatra de um jeito que vocês não têm ideia. Rubens não só perdeu o emprego, como a família perdeu a fonte de poder que sustentava a arrogância dele. O dinheiro que Lucas pagou pela participação acionária foi uma fortuna, sim, mas o preço moral foi impagável. Rubens tentou arrumar emprego em outros lugares, em redes concorrentes, batendo na porta com o currículo de gerente de sucesso. Mas Lucas, o CEO, tinha espalhado a palavra. Não precisou de chantagem nem de ameaça. Bastou um telefonema para os outros grandes empresários do setor, contando a história do faxineiro. Eu gastei R$20 milhões para garantir que esse homem não chegasse perto dos meus funcionários. Se você o contratar, você está dizendo que o valor dele é maior que a dignidade dos seus, Lucas dizia.
Rubens se tornou um pária. O dinheiro que a família recebeu não era dele, e ele teve que se contentar com bicos, longe do ar-condicionado e do terno caro. Aquele homem que não valia o pano de chão descobriu que, sem o poder para humilhar, ele não valia nada no mercado de trabalho. Lucas Monteiro, o verdadeiro CEO, nunca mais foi o mesmo. O terno de grife continuou, mas o cheiro de cera e desinfetante ficou impregnado na memória dele. Ele mudou a matriz, aboliu a política de doutor e exigiu que todos os gerentes fossem chamados apenas pelo nome. Ele implementou um canal de denúncias anônimo, direto para o RH de Jéssica, garantindo que o medo de Rubens jamais voltasse a reinar. A rede Bom Preço, que estava patinando em problemas de moral e rotatividade, começou a prosperar. Por quê? Porque os funcionários estavam felizes. Eles não tinham mais medo de errar. Tinham vontade de acertar. O lucro subiu vertiginosamente. Lucas provou que a empatia era a melhor estratégia de negócios. Anos depois, Lucas e Jéssica estavam em uma convenção de CEOs em São Paulo. Ela, impecável em um terno elegante, apresentava o princípio da garrafa d'água para uma plateia de executivos milionários que mal sabiam o que era um esfregão. No final da apresentação, um repórter curioso perguntou a Lucas: Senhor Monteiro, o senhor gastou milhões para se livrar de um gerente e de uma família acionista. O senhor se arrepende desse gasto? Lucas olhou para Jéssica, que sorria ao lado dele, e depois para o auditório. Se arrepender? Não, senhor. Eu não gastei milhões. Eu investi na fundação da minha empresa. O meu pai sempre me disse que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no caráter dela. Lucas respondeu, com a voz firme. Eu fui Caio, o faxineiro pobre, para descobrir quem era Lucas Monteiro. E graças à gentileza de uma caixa que ganhava salário mínimo, eu aprendi que a maior fortuna é a que se constrói tratando as pessoas com humanidade. Ele sorriu, e o sorriso era de alguém que finalmente tinha encontrado o seu lugar no mundo. Eu comprei a vingança por milhões, ele concluiu, mas o que eu ganhei em troca, a dignidade e a lealdade dos meus funcionários, isso não tem preço. E podem acreditar, isso vale mais do que qualquer rede de supermercados. E foi assim, minha gente, que o herdeiro que virou faxineiro provou que, no fim das contas, a humildade e a bondade são os únicos ativos que o dinheiro nunca poderá comprar. A história de Caio e Jéssica ficou para sempre na memória da Bom Preço, um lembrete constante de que o chefe de verdade é aquele que não tem medo de sujar as mãos.